Olá, tudo bem? Como é que você está? Hoje eu estava pensando sobre um assunto, sobre um tema relacionado à reconciliação com o nosso passado. E estava pensando sobre isso porque estava arrumando aqui a minha estante de livros, né? Procurando alguns livros para que ainda não li, né? Que às vezes ficam meio bagunçados, né? Nessa vida de, de comprar os livros para começar a estudar, a gente às vezes acaba, por alguma necessidade, trocando a ordem, né, de leitura de alguns. Ainda que eu não acredite que precise ter, né, uma ordem assim tão estrita, tão definida, né? Mas enfim, de qualquer forma eu estava ali arrumando, né, os meus livros, então eu encontrei esse livro do Gustavo Corsão, mais um livro do Gustavo Corsão aqui no canal, onde ele vai falar justamente sobre a descoberta do outro, né? Esse título ele é bem sugestivo e ele vai tratar de vários temas relacionados a essa ideia e sempre me lembra um pouco dessa ideia de reconciliação com o passado. Eu vou usar o objeto desse livro aqui mais como esse lembrete dessa ideia que eu quis trazer para vocês, mas eu não vou fazer uma análise, né, do livro, posso deixar isso para um outro vídeo, né? Até porque tem tempo que eu li, né? Mas foi realmente um livro que me marcou bastante, né? Vou fazer primeiro fazer um pequeno esboço aqui do que a obra traz, né? Porque o Gustavo Corsão ele vai desenhando a vida dele, né, como uma grande mecanicidade, ele vai explicando isso, né? Como esse homem que passou muito tempo em contato com os medidores de pressão, né, os barômetros, e diante de máquinas e válvulas, e que ele vai, por morar em uma localidade distante, né, devido à função do seu trabalho, ele vai se mecanizando nesse processo, ele vai se isolando nesse processo, de maneira que ele acaba ficando totalmente desconectado do outro, né? E o Corsão ele vai contando a sua vida, né, de forma assim bem bem profunda, né? Quando, se não me falha a memória, quando morre a esposa dele, ele começa a realizar uma série de mudanças na vida dele, já em seu período de maturidade, né, já com seus 40 anos, 42 anos, né, e ele vai então começar a realizar uma busca por, não vou dizer se livrar, mas por quebrar essa mecanicidade. Ele vai narrando também como ele vai construindo isso em outros livros, né? Tem Três Alqueires e uma Vaca, o próprio Lições de Abismo que eu já trouxe aqui no canal. Ele vai tratar sobre isso, só que de uma maneira romanceada, né? Não é a vida dele ali, mas ele faz uma espécie de paralelo. O fato é que aqui na descoberta do outro tem uma série de situações em que ele vai contando da vida dele mesmo, que vai nos colocando a nos refletir. E aqui eu contribuo, eu trago a ideia que eu tenho sempre da escrita como um elemento terapêutico. Eu costumo chamar até de escrita terapêutica, como uma espécie de método, uma espécie de trabalho que a gente deve fazer enquanto escritores, de aprender a colocar os elementos que estão relacionados com situações, com pensamentos, sentimentos bem profundos, de maneira que no processo da realização dessa escrita ela já tenha valido por ela mesma, só por esse processo terapêutico que ela é capaz de fazer na alma, né? De alguma forma a gente pode comparar também com uma espécie de exorcismo, né? Nós colocamos nossos demônios para fora, né? Mas não necessariamente vem a ser isso, porque durante um processo terapêutico que eu coloco aqui, eu entendo que isso se dá dessa forma porque à medida que a gente vai escrevendo, aqueles elementos da nossa vida que estão desconexos, que estão desorganizados, eles vão tomando uma forma, eles vão tomando um, um molde claro, específico, definido, porque a gente vai compreendendo melhor as nossas próprias motivações para as nossas ações. Para quem entende um pouco dos temperamentos, né, para quem já deu uma olhada sobre isso, a pessoa, por exemplo, que tem um temperamento melancólico ou fleumático,
ela tem uma memória que tem dificuldade de se lembrar de detalhes nas situações. Ainda que lembre das situações, ela até que tenha um certo rancor delas, né? Principalmente o melancólico, não tanto o fleumático. Mas o fato é que se guarda mais uma sensação, né? Uma emoção daquilo que acontece, daquilo que da situação, né? Mas não exatamente como ela aconteceu, né? E o fato de estabelecer uma prática de escrita diária, né, de relatar a própria vida, da mesma maneira que eu ensino em Cartas ao Jovem Poeta, né, na nossa oficina de escrita, que eu me baseio nesse livro, Cartas ao Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. O link vai estar na descrição, para caso você queira conhecer, vamos deixar aí, né, caso você tenha interesse em participar da próxima turma. Mas esse essa maneira como eu ensino de trabalhar as situações da nossa própria vida como elementos que vão ajudar na nossa construção, né? E daí então por isso essa reconciliação com o passado que se faz muito necessária. É um processo de construção que a gente precisa realizar e também um processo de, de entendimento, né? Não somente construir, porque olhando para o passado a gente consegue estabelecer nexos com o nosso presente e, obviamente, construir o futuro, né? O processo de construção nesse sentido, a gente toma posse da nossa linha temporal, da nossa biografia, a partir do momento que a gente consegue olhar para o passado e se reconciliar com ele. Ao passo também que, compreendendo o nosso passado, a gente vai aprender a se perdoar, né, em relação aos nossos erros, as nossas falhas, as nossas debilidades, né, que fomos por alguma razão cometendo ao longo da vida, né, ao longo dos processos que não compreendemos muito bem, mas também podemos entender quais eram as nossas reais intenções desde lá atrás, né? E esse processo é importante que a gente faça na nossa vida, né? Tanto esse processo de visualizar a construção do nosso futuro a partir dos passos que nós demos no nosso passado, porque nada surge do nada, né? Tudo vem de algum lugar. Então, ainda que eu queira mudar completamente a minha vida, eu tenho passos que eu já dei e esses passos eles vão servir de elementos construtivos para o meu futuro, né? Da mesma maneira que essa compreensão do meu passado vai servir para que eu entenda como qual a qualidade de cada um desses passos, né? Qual o real propósito que eu empreguei em cada uma das minhas ações, e isso me ajuda a entender se elas deram certo ou se não deram certo e por que deram certo ou não. No processo da escrita, isso se traduz na construção dos nossos personagens, né? Na construção daquilo, do nosso discurso, do que o personagem ele vai portar enquanto mensagem. Todos os personagens eles têm uma motivação pessoal, mas eles nunca são simplesmente pessoas, entende? Eles não são simplesmente pessoas ali atuando, porque eles são personagens. Então, em última instância, quando a gente trabalha em um nível mais profundo, em um nível mais simbólico, a gente está atuando nesses personagens como símbolos que estão tomando uma forma, como arquétipos que estão em movimento para nos contar algo que muitas vezes está relacionado também com a nossa própria vida. Uma arte ela não pode ser simplesmente um relato de uma história e acabou. Ainda que nos contos, nas crônicas, né, a gente pode pensar nisso, mas ainda nas crônicas, né, que são a narrativa mais curtinha, a gente ainda pode ter algum ensinamento, ainda que ele seja muito concreto, né, fica num nível muito moral, muito quase como uma fábula, né? E nos contos também, mesma coisa, né? Ainda que seja um conto que busque muito uma verossimilhança, né? Uma semelhança muito grande com a realidade, com aquilo que acontece no nosso dia a dia, nos elementos factuais. Ainda assim, a gente consegue abstrair ensinamentos e entendimentos mais profundos em relação
aqueles personagens que estão ali conosco, que estão conosco não, né? Mas que nós estamos com ele, passamos a viver um pouco a vida como eles, né? Então, na construção dos personagens é importante também entender essa reconciliação com o passado, como esse processo de construção e como esse processo de entendimento, né? Porque vamos poder então juntar, né, essas três linhas temporais, presente, passado e futuro, através da nossa memória e imaginação, que são duas faculdades da mente que operam, são a mesma faculdade operando em linhas temporais distintas, vamos dizer assim. Gustavo, então, ele nos traz bem mais adiante no livro três elementos, três poderes, três potenciais que vão nos colocar, vamos dizer assim, na realidade da vida que nos conforma e vão nos trabalhar, vamos nos fortalecer no entendimento daquilo que nós somos. E mais uma vez, entender melhor quem nós somos ajuda a que nós entendamos melhor os próprios personagens que nós estamos criando para contar as histórias que precisamos contar, né? Nesse capítulo, 3 sensos pressentem um objeto. Então ele vai colocar aqui esses 3 sensos, né, que são essas 3 forças, e ele vai colocar, ele vai fazer primeiro uma analogia a um triângulo, ou seja, existe como se fosse esse triângulo de força, né, de nossas potências, e ele vai colocar aqui. Primeiro, nós temos o senso da objetividade. Segundo, o senso da eternidade ou senso lúdico. Terceiro, o senso da pessoa humana no próximo ou outro. Ou o senso da altruidade. Consideremos cada um deles de modo mais desenvolvido. Eu vou pegar um texto de cada um aqui para a gente entender do que ele está tratando. Esses 3 elementos aqui, se eu não me engano, ele traz de Chesterton, que é um outro pensador, um escritor, mas eu não me lembro agora porque eu não cheguei a reler esse livro, né? Eu só peguei esse capítulo aqui rapidamente para trazer o vídeo aqui para vocês. Mas ele vai colocar então, o senso da objetividade, aqui já me referi nos capítulos anteriores, é aquele pelo qual a inteligência tende para o objeto e tem consciência de sua responsabilidade primeira no juízo. A diminuição desse senso gera o subjetivismo e outros elementos aqui que não vem ao caso aqui, né, que vão engordar muito, né, o argumento. Mas olha só, vamos repetir aqui. O senso da objetividade é aquele pelo qual a inteligência tende para o objeto e tem consciência de sua responsabilidade no juízo, ou seja, no julgamento, que a gente pode entender também como na compreensão, né, pode ser, ou na comunicação da inteligência para com a alma, na transmissão dessa informação sobre o que é isso. E aí a gente pode entender um senso de qualificação, né? Um exemplo bem rápido assim que vai nos ajudar a entender, né? A gente pode, por exemplo, uma pessoa que conhece, não compra uma grade de ovos, né? Hoje está meio difícil, mas enfim, a gente compra uma bandeja de ovos e rapidamente a gente consegue perceber se eles estão, quando nós pegamos um por um, se eles estão frescos ou não, né? Tem alguns métodos para isso, colocar ele na luz, colocar ele na água, né? Ver se pelo próprio peso mesmo, às vezes dá uma diferença, às vezes a cor também. Então, o senso da objetividade não falseia essas coisas, entende? Bom, esse ovo não está fresco, eu preciso jogar fora, né? Não posso consumi-lo. E se ainda assim tivermos dúvidas, nós podemos simplesmente abrir o ovo e olhar o que é o estado dele, né? Então, entre outras coisas, o senso da objetividade nos dá esse alicerce na realidade
E a diminuição desse senso gera o subjetivismo. E subjetivismo é um problema absurdo, né? Muito grande. Se nós pensarmos na descoberta do outro como essa finalidade que o Corção está tentando trazer ao longo do livro, né? A gente pode entender que esse subjetivismo ele nos afasta das pessoas. Porque alguém nos fala algo, alguém nos traz alguma informação e a gente fica pensando, mas será que foi isso mesmo? Será que ele não quer me dizer isso porque ele está, na verdade, querendo me testar por causa disso e disso que eu falei para ele na semana passada? Né? Então, não sei, às vezes a pessoa pede para a gente fazer alguma coisa, algum favor, algum elemento e a gente vai fazer isso e fica pensando, mas será que ele não pediu para fazer só para eu sair de lá, para ele falar com o fulano alguma coisa que ele não queria que eu escutasse e tal? E vem essas fantasias, essas loucuras, que no pior dos casos, né, ainda que a pessoa tenha razão de fato, ela nunca vai saber. Né, ela nunca vai saber. E geralmente não é nada, geralmente é fantasia mesmo, geralmente é subjetivismo. Então, o senso de objetividade nos coloca na realidade, nos economiza muito tempo, nos faz com que a gente possa focar naquilo que é realmente importante. E como eu diria, né, a própria internet, na campanha pela vida, cada uma cuidar da sua, né? Então vamos cuidar da nossa vida para que ela fique melhor, tá? Então, então a gente vai agora para o próximo senso, né, que é o senso lúdico, né, ou o senso de eternidade. Ele coloca aqui que o senso lúdico, que é uma semente da vida eterna, germe de esperança que nos fala de uma infância persistente. Então ele fala mais para frente: chamei de senso lúdico essa sede de eternidade, porque a vida da infância nos deixou essa rotina escondida, a lembrança de um clarão. Então ele vai colocar na conexão que as pessoas possuem com esse senso da eternidade e que isso faz com que, à medida que elas se aproximem disso, elas se tornem mais lúdicas, ou seja, mais brincalhonas, né, mais afeitas aos jogos, né, como uma criança. Então ele vai colocar aqui que um monge, né, por ele estar buscando o tempo todo essa eternidade, estar buscando o tempo todo se aproximar de Deus, ele vai então ter essa ludicidade sempre presente, e não a ludicidade, vamos dizer assim, infantil, ou uma ludicidade que é irresponsável, inconsequente, porque na verdade ele é um bom humor, pela vida, uma gratidão pelas coisas que lhe acontecem, uma gratidão por poder buscar essa espiritualidade, né? E ele vai então colocar também o poeta como um exemplo disso, né? Porque consegue brincar com as palavras, consegue trazer através das suas experiências, retirar elementos profundos e não deixar se consumir por elas, né? Isso é um verdadeiro poeta, logicamente. Muitas vezes, se um escritor ele se deixa assomar, né? Se deixa soterrar muito nas experiências da vida, por ter uma sensibilidade muito aflorada. Então, por isso que eu vejo que é necessário para todos os artistas fazerem uma formação poética, né? Se construírem interiormente através de uma série de elementos que vão desde os seus hábitos físicos, né? Assim também como a construção de uma mentalidade forte e uma educação sentimental também poderosa, né? É por isso mesmo que eu fiz aquele vídeo falando sobre a educação intelectual e a vida intelectual e a vida sentimental. Vou deixar o vídeo sobre esse assunto no final desse vídeo aqui para você assistir depois, tá bem? Ele vai continuando então, né, o Gustavo Corsão, sobre o senso agora de altruidade, que é aquele que busca o outro. A definição parece simples demais e fácil o atingimento. Porém, na realidade, esse outro é o objeto mais velado do mundo, sendo ao mesmo tempo o mais desejado.
Ele faz esse paralelo entre aquilo que é misterioso e aquilo que nós queremos. Realmente, aquilo que é o mistério em nossa vida, aquilo que nós não sabemos a resposta, nos atrai de alguma forma. E por essa razão, muito provavelmente, que Aristóteles falava que todos os seres humanos eles buscam o conhecimento, eles tendem ao conhecimento, porque esse conhecimento ele tem para nós um quê, né, um aroma de mistério, que nos lembra de um contato com algo mais profundo que nós temos e que chega até nós com uma espécie de reminiscência, né, como diria Platão. Por isso aprender é sempre lembrar. Então o outro sempre vai ser esse objeto mais profundo, mais distante, mais misterioso para mim. E por isso ele vai ser o mais desejado. E ele vai complementar que o senso da altruidade estabelece um nexo íntimo entre os dois anteriores, ou seja, o da objetividade e o da eternidade, né? Ou ludicidade, sendo um cruzamento de objetividade e de ludus em cima da realidade suprema, que é a pessoa do próximo. O outro está na confluência de um conhecer e de um conviver. E ele vai continuando aqui. Esse outro vai ser sempre para nós um mistério muito insondável. É sempre aquela resposta que nós não teremos com toda a certeza, porque o outro é um mundo muito diferente. Por mais que nós possamos ter visões acertadas ou fazer previsões sobre a vida alheia de forma muito certeira, porque nossa inteligência opera e consegue discernir, né, as coisas, né, os elementos, a gente nunca sabe com toda certeza quais as motivações que levaram o outro a realizar aquilo. E, no entanto, essa comunicação, né, que desde os tempos clássicos a gente já via como algo necessário, ou seja, o ser humano ele busca comunicar-se com outro ser humano, né? Alguns dizem que é um animal social. Eu não gosto muito desse termo porque a gente acaba pensando que é como se fosse uma tribo a mais. E não se trata disso. O ser humano tem fome, tem sede de outro ser humano. Ele tem fome, tem sede de se comunicar com outro ser humano, com a alma do outro ser humano. E é dessa alma que o ser humano precisa buscar e socializar. Enquanto ele não busca isso e não alcança isso, ele vai estar de algum modo infeliz, porque de alguma maneira está na sua natureza essa necessidade, essa busca que para ele vem impressa como uma sede mesmo. Muitas vezes, por não saber especificar que sede é essa, nos tornamos muito infelizes. Okay? Então, essa busca que a gente vai precisar realizar para encontrar o outro, né, vai então fazer com que a gente precise em alguma medida nos reconciliar com esse passado, porque um aspecto muito importante, né, na nossa vida são nossos pais, são os nossos parentes mais próximos, que de alguma maneira podem ter nos feito algum mal, podem ter feito a gente pode ter sido fruto de uma criação mal direcionada, enfim. Todas essas coisas que se reclamam bastante hoje nas redes sociais, né? não, as, não as nego, obviamente, não dá para negar muitas coisas, né? Mas que nós não vamos alcançar a felicidade enquanto a gente não for capaz de realizar um olhar para dentro e para o outro, para o passado, e conciliar esses elementos. Ainda que passando por uma infância difícil, por uma adolescência difícil, ser grato por esses elementos porque eles nos deram ferramentas, direcionamentos que foram capazes ou que nos permitiram chegar aonde nós estamos hoje, né? Ainda que nós, por muitas vezes, não tenhamos a gratidão necessária de reconhecer isso. E, querendo ou não, essas primeiras pessoas que muitas vezes nós temos as nossas rixas, os nossos desentendimentos, elas foram responsáveis por isso e nós devemos algo para elas, assim como de alguma maneira elas nos devem alguma coisa. Devo não no sentido de que você vai precisar ir lá cobrar ou e vice-versa, né? Mas dever no sentido de que você
é quem é hoje também graças a essas influências, nesse sentido que eu estou trazendo aqui. O que fica disso tudo é que, em última instância, é aprender a olhar esses elementos como partes formativas da nossa vida, conseguir integrar naquilo que nós queremos, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que nós somos, né? Perceber esses elementos como constituintes daquilo que nós somos em essência e daquilo que nós construímos na nossa biografia, na nossa vida, e poder atuar de uma forma que nós possamos reconciliar isso. Ainda que nós nunca consigamos, jamais, restabelecer uma amizade perdida, um laço, né, que foi partido por uma série de questões, né, mas que nós devemos tentar, pelo menos, se não restaurar isso, devemos pelo menos reconciliar com a ideia que essa pessoa nos trouxe, para que a gente possa, então, reunir o nosso passado com o nosso presente, que não gere em nós certas lacunas. Porque, pela minha própria experiência, quanto mais máculas, mais manchas a gente deixa em nosso passado, pior é para nós seguir o futuro e menos autênticos nós seremos, mais cheios de questões, de dificuldades e de limitações nós nos tornamos. Então é um fator, é um processo que se dá naturalmente durante o nosso crescimento e nosso processo de amadurecimento, e que sem isso não há esse amadurecimento, não há esse crescimento. Consequentemente, para o artista não há essa formação, ele não se torna um artista melhor, um artista mais profundo, porque ele não consegue perscrutar sua própria alma. E aquele que não consegue perscrutar sua própria alma não consegue perscrutar nada do mundo externo. Ele vai estar sempre limitado, porque ele tem uma cegueira interior, uma cegueira da porta para dentro. Então ele também vai ter essa cegueira da porta para fora. Então o artista precisa aprender a contar não somente a história biográfica, mas a história dos mundos emocionais, mentais e das coisas espirituais que acontecem conosco. E assim ele vai se formando, ele vai se construindo e vai podendo representar os arquétipos como modelos de vida, como elementos que nos ajudam a nos formar. Ele vai podendo aprender a expressar os sentimentos mais profundos, mais nobres e mais estruturantes, mais unificadores que possamos conceber. E também ele vai fazer isso de uma forma bela, elegante, capaz de deixar isso claro, cristalino, para aqueles que leem, para aqueles que o percebem, que se relacionam com ele. Tudo bem? Então toda a obra de arte de todo artista, ela começa em sua própria vida. Tá? Ainda que não se diga o contrário sobre isso hoje. Vamos ficando por aqui. Então vou deixar o link na descrição para vocês, caso vocês queiram, né, adquirir esse livro. Né, comprando você ajuda o canal. Vou deixar também o link, né, da oficina de escrita. Vou também pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like, porque isso ajuda também o nosso canal. E para você que assiste e não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas no canal. Por favor, se inscreva no canal. Tá bem? Tchau, tchau. Até mais.